Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Professor Fernando aqui para dar início a mais uma aula com os senhores. E a aula de hoje é uma aula bem interessante, que ela vem falar sobre navegadores. E para quem não sabe, se você está neste momento, não lembra, né, o que é um navegador, se nesse momento você está assistindo essa aula, você está possivelmente utilizando um aplicativo de navegador. Então, o navegador, turma, é basicamente aquele aplicativo que você utiliza para acessar a internet. Ele pode vir na sua prova, deixa eu colocar aqui, ó. Ele pode vir na sua prova com o nome de browser. Assim, ó. Browser. Fernando, então browser e navegador é a mesma coisa? Positivo. Ele pode vir com essa outra nomenclatura, beleza? Mas antes, turma, de começarmos a falar sobre navegadores, eu quero trazer aqui um dado estatístico bem interessante. Olha só, mais de 9 horas online por dia. Hiperconexão preocupa brasileiros. Pessoal, o Brasil, ele é o terceiro, existe essa reportagem aqui, ela foi baseada em uma pesquisa, certo? E essa pesquisa, ela falou que os brasileiros, eles ficam aí, ele é o terceiro país do mundo que passa mais tempo conectado à internet. É, aí ela vem explicar basicamente, né, o tempo, o que é que você, quais são as formas de acesso, quais são os dados que as pessoas estão acessando, né, quais são os locais. Normalmente é mais rede social que a galera fica aí conectada, mas isso aqui, querendo ou não, é um dado muito importante e muito alto, 9 horas, turma, por dia. Isso aqui é muita coisa, né? Então, como ele fala aqui, a hiperconexão preocupa brasileiros, né? Aqui tem informação, né, que a média do país supera aqui, ó, a média global, com mais de 3 horas dedicadas só em rede social. Então, a maioria das pessoas, elas ficam aí por muito tempo acessando a internet, em regra, por rede social. A gente sabe que tem pessoas que trabalham com redes sociais, né? É, Instagram, nós temos o X aí também, esses aplicativos, que hoje é uma forma de trabalho. Mas nós sabemos também que tem muita gente que passa tempo só ouvindo besteira. Você pega aqui o celular e você tá ali, ó, o dia todo só ouvindo besteira. Então tá aqui um dado interessante. E o que é que isso tem a ver com a aula? Porque a maioria dos acessos também que nós realizamos aqui, turma, é por meio do navegador. Você utiliza esse aplicativo para poder estar acessando a internet. Então eu trouxe uma definição aqui para vocês. O que é que seria a ideia de navegador, né? É um aplicativo que disponibiliza ferramentas simples para o acesso à internet. Então, mais uma vez, lembrando que navegador, aplicativo, né? Lembre que eu estou falando de um software. Software. Aqui, ó, um programa utilizado, uma outra definição, utilizado para acessar sítios. Sítios, para quem não sabe, é o próprio site, né? Na internet. Aqui tem um detalhe, turma, que eu quero fazer uma observação para vocês, é que aqui eu trouxe a palavra internet, né? Se você parar para ver, eu trouxe tanto em uma definição quanto em outra a palavra internet. Mas observe, nós já estudamos isso aqui e você tem um ambiente de rede que é chamado de intranet. A intranet, que diferente da internet é pública e aberta, a intranet ela é privada e fechada. Mas para você acessar esse ambiente de rede também, que é a intranet, você também utiliza não só por meio de aplicativo, né? Existem aplicativos dedicados para determinados acessos, né? Como é de uma empresa, normalmente, uma instituição. Alguns têm aplicativos que eles facilitam esse acesso. Mas também, turma, você tem o quê? Você pode acessar por meio de um navegador. Então você vai lá, abre o navegador, pega o link dedicado e aquele link ele vai te fazer com que você acesse a intranet. Em regra, as definições que vocês podem encontrar, eles vão estar utilizando o termo internet. Mas isso não exclui a possibilidade de você acessar a intranet. E eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Eu coloquei até um desenho aqui bem interessante, que alguns desses símbolos aqui, acredito que vocês conheçam, que são símbolos de aplicativos, desses aplicativos dos nossos navegadores, né? Então tá aqui, por exemplo, esse cara aqui é o Opera, nós temos aqui o Microsoft Edge, nós temos o Mozilla, que eu vou falar daqui a pouco sobre esses caras aí, beleza? Então tá aqui, ó, uma imagenzinha para vocês relembrarem para quem não conhece, né? Para quem não conhece, conhecer e para quem já conhece, relembrar alguns aplicativos aí, navegadores. Nós temos aqui um dos mais famosos, que esse aqui é o nosso Google Chrome.
é aquele navegador da Google, né? Um dos mais utilizados aí. Interessante, turma, que ele tem um que a gente chama de código-fonte aberto. Ele faz parte de um projeto que é chamado Projeto Chromium. E alguns navegadores pegaram desse código-fonte dele, desse projeto Chromium, para poder utilizar, né, para poder desenvolver. Por exemplo, esse cara aqui, ó, que está ao lado dele, que é o Microsoft Edge. Microsoft Edge, ele pegou o código-fonte, salvo engano, no ano 2021, e a partir de 2021 foi 2020, ele começou a utilizar o código-fonte do Microsoft, do projeto Chromium, né, que faz parte aqui do Google Chrome. O Microsoft Edge, turma, ele é um navegador padrão do sistema operacional Windows. Ele veio aparecer nas versões de Windows 10. Hoje você está na versão também Windows 11. Ele é um navegador padrão. E por quê? Qual é essa ideia, Fernando, de navegador padrão? Significa que quando você instala o seu sistema operacional Windows, esse aplicativo ele vem por padrão instalado. Mas dizer que ele é um navegador padrão significa que qualquer link, qualquer meio que você tente acessar a internet, o seu sistema operacional vai direcionar para que você abra ele, você tenha esse acesso por meio dele. E essa questão é interessante porque eu já vi algumas questões falarem que o navegador padrão do Windows é o Google Chrome. Fernando, eu achava que era. E sabe por que você achava que era? Porque quando você instala este cara aqui no seu computador, aparece uma pergunta, né? Deseja que ele torne-se o seu navegador padrão e você aceita. Na hora que você aceita, você começa a utilizar ele e, por padrão, qualquer link que você clique, que você vai acessar a internet, ele vai ser aberto no meio do Google Chrome, e você se acostumou com isso. Na hora que você se acostumou com isso, você esqueceu que, na verdade, o seu navegador padrão é esse cara, ó, é o Microsoft Edge. Então, cuidado com esse tipo de questão. E esse cara, o Microsoft Edge, ele veio para substituir esse rapaz que está aqui ao lado, ó, que é o Internet Explorer. Internet Explorer foi por muitos anos, por muitas versões, o navegador padrão do Windows, sistema operacional Windows. Ele não é mais, né? Como eu falei com os senhores, desde o Windows 10, o navegador padrão é o Microsoft Edge. Fernando, esse cara existe? Não. Vou até colocar aqui um sinal da cruz para vocês lembrarem que ele está descansando em paz. Ele tinha sido descontinuado e aí ele foi tirado do ar. Mas as questões ainda cobram bastante coisa sobre ele, né? Ainda sempre está perguntando. Então, nada mais, nada menos melhor do que a gente está sempre comentando que esse cara aí, ele teve uma certa importância aí no mundo da informática. Esse outro cara aqui que vocês conhecem é o nosso Mozilla Firefox, né? Ele também é um navegador de código-fonte aberto. Firefox, para quem nunca observou, que isso aqui é uma raposa, né? Observe que isso aqui é uma raposa, ó, Fox. Esse é um dos navegadores também bastante utilizado. Para quem não conhece, você tem esse cara aqui, ó, que é o Tor, é o navegador cebola, né? É o The Onion Roach. Esse Tor significa isso, né? The Onion Router, ou Rota da Cebola. Fernando, eu nunca vi esse navegador. Esse cara aqui, turma, é um navegador especializado para acessar as camadas mais profundas da internet, como Deep Web e Dark Web. Ele é bastante cobrado em prova. E eu quero que vocês conheçam ele, né? O navegador Cebola, tá aqui o símbolozinho, né? Da cebola. E você tem esse cara aqui que é o Opera, né? O Opera é também um bastante conhecido. Ele ficou muito popular aí na época do lançamento do, do sistema operacional Android. Alguns celulares já vinham com esse cara aí. Então tá aqui, turma, alguns navegadores para vocês conhecerem. Para quem nunca viu, tá aí o símbolo de cada um e a história de cada um. Beleza? Aí vamos fazer uma questãozinha aqui. Qual das alternativas apresenta apenas navegadores web, ou seja, o que é só um navegador? Letra A, Opera é, Fernando, positivo. WhatsApp, nós sabemos que não. Né? O WhatsApp é aquele aplicativo para mensagens instantâneas. Letra B, Microsoft Outlook, também não. Microsoft Outlook, nós sabemos que é um correio eletrônico. Letra C, Microsoft Edge, sim. Google Chrome, sim. Safari, sim. Fernando, você não falou o Safari, mas o Safari, turma, para quem não conhece, é um navegador dos sistemas iOS, né, da Apple. É o navegador padrão aí do sistema Apple, beleza? Gabarito, então, letra C. E aqui eu quero
fazer um lembrete, uma explicação para os senhores como é que funciona a, o acesso aos dados dentro da internet, onde é que o navegador entra aí. Pessoal, existe uma arquitetura da internet que é chamada arquitetura cliente-servidor. Como é que funciona? Quem é o cliente? Eu que estou acessando a determinado serviço. E o servidor é o cara que está fornecendo aquele serviço. Eu utilizo um serviço e existe uma pessoa que está fornecendo o serviço. Eu sou cliente e quem fornece é o servidor. E aí tudo começa aqui, ó. Nós somos o cliente, né? Também chamado de navegador. Nós vamos acessar o arquivo, vamos acessar isso por meio de um navegador. O navegador entra aqui. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer busca. Busca de quê, Fernando? Por conteúdos dentro da web, dentro da internet. E esses conteúdos são o quê? Basicamente, documentos, páginas de hipermídia. Tudo que você acha dentro da internet é hipermídia. E essas hipermídias são compostas por quê? Hipertextos, imagens, sons, vídeos, tudo que a gente já conhece aí dentro da internet. E esses arquivos estão conectados por meio de um hiperlink. Não é à toa que vocês, quando vamos acessar arquivos na internet e quando você vê lá a estrutura do URL, aparece lá um cara chamado de HTTP, que é um protocolo de hipertexto, né? HTTPS, que é o que tem a segurança, que são esses hiperlinks. E esses hiperlinks estão onde? Ó, estão hospedados, estão armazenados onde? Em servidores dentro da web. Então é basicamente assim, turma, que funciona o, assim que existe, né? É assim que funciona a internet. Então, o navegador é esse cara que permite com que eu faça toda essa transição, todo esse caminho até percorrer aqui o servidor, beleza? E aqui, turma, como eu já havia dito, quando você vai acessar lá, né? Você digita lá, é, você chega lá no seu Google, naquela barra de pesquisa, e você digita o nome de um site, você faz uma pesquisa, né? Você está buscando alguma coisa, um documento de hipermídia, como eu falei, né? Aparece aquele linkzinho, que também é chamado de URL ou localizador universal de recursos. Está aqui a tradução, né? Acabei de falar a tradução, mas está aqui o significado, a sigla dele em inglês. E o que é que o URL faz, Fernando? Oferece uma maneira, ó, uniforme e padronizada de localizar recursos na web, como a gente já viu, né? Todos os recursos, todos os arquivos estão dentro de uma hipermídia, né? De um hiperlink, e esse link aqui é o nosso URL, beleza? E tá aqui, turma. Só um segundo. E tá aqui, turma, só a estrutura básica de que para você conhecer como é o esquema básico aí que você vai ter do URL em qualquer site. Você abre lá, a estrutura dele sempre segue esse padrão. E qual é o padrão? Primeiramente, você tem um protocolo, depois, duas barras, você tem o quê? O IP ou domínio. Domínio, turma, é o nome do site, beleza? Domínio aqui é o nome do site. E em seguida aqui você tem o caminho. Observe aqui a estrutura. Eu peguei aqui o site do Elite para mostrar a vocês exatamente isso, ó. Ó, tá aqui o domínio, aqui o protocolo, vamos começar do protocolo, né? É o nosso HTTPS. Aí nós temos aqui, ó, IP domínio porta, é esse cara aqui, ó, concurseirelite.com.br, tá aqui. E por fim você tem um caminho. O que é o caminho, Fernando? Por exemplo, eu cheguei no site do Elite e eu cliquei na aba de depoimentos. Depoimentos é o caminho no qual você vai percorrer o site. Entendeu? Então, Fernando, vou chegar no site do Elite e vou comprar, sei lá, vou comprar uma turma. Quero comprar uma turma online. Quero comprar um curso online. Você chega no site do Elite e você vai clicar lá em cursos online. Aí vai aparecer o caminho. Mas toda a estrutura, ele segue esse padrão aqui, ó. Aqui tem um detalhe, turma, que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu coloquei aqui, ó, que é o IP. IP é o domínio. Fernando quer dizer que eu consigo acessar o site por meio de um endereço de IP positivo. Mas a maioria das pessoas, nós não fazemos isso, né? A gente vai mais pelo nome do site. Mas você pode acessar um site por meio do seu endereço de IP, caso você tenha conhecimento. Não é à toa que quando você, quem já fez isso em casa sabe, quer você acessar, por exemplo, o seu roteador. Você quer entrar no roteador e você digita o endereço de IP. O endereço de IP ali seria a localização, seria o URL daquele roteador lá e você entra para fazer a configuração, beleza? Tá aí.
essa informaçãozinha. E aqui, turma, eu quero trazer alguns componentes para vocês, componentes dos navegadores. Observe que o navegador tem vários componentes, né? Eu trouxe esses dois aqui, esses três, que é o que eles têm bastante nesse prova. E aqui eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. Pessoal, o primeiro aqui é o cache. O cache, ele tem a função de acelerar. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Ele acelerar, acelerar carregamento, acelerar o carregamento das páginas. Então, a função do cache é acelerar o carregamento das páginas. E observe o cache aqui, turma, ele tem um AC. E esse AC você vai lembrar do acelerar. O AC você lembra de acelerar, beleza? Observe, esse cache que eu estou me referindo aqui é o cache do navegador. Isso aqui, turma, não é uma memória chamada de memória cache. Você tem uma memória lá que é chamada de memória cache. Esta memória cache aqui, galera, é um hardware. Isso aqui é um hardware. Não tem nada a ver com o cache do navegador, por mais que ele tenha o mesmo nome, beleza? Esse cache que eu acabei de explicar para os senhores é o cache do navegador. Não confunda com esta memória cache. Memória cache é um hardware. O segundo são os cookies. Alguém já viu isso aqui? Quando você entra em um site, por exemplo, ele bota assim, ó, o site usa cookies para melhorar sua navegação. Deseja aceitar parcialmente, totalmente, né? Então, qual é a função do cookie? Você vai lembrar de costumes, dessa palavra aqui, ó. Costumes. Costumes de quem, Fernando? Costumes do usuário. Então, a função dele é melhorar a sua navegação. Imagine que você entrou em um site, e aí um site de e-commerce, né? Você está comprando qualquer coisa na internet, e aí você está lá procurando um celular. Dentro do site, o site vende tudo, mas está procurando um celular. Aí você entrou lá, aceitou o cookie daquele site. Quando você entra no site e aceita o cookie, aí você procurou o celular, procurou o computador, dispositivo eletrônico. Da próxima vez que você voltar, o site vai falar, ó, quem está aqui é aquele usuário. Então eu vou oferecer os primeiros anúncios que vão aparecer para mim, logo de cara, vão ser o quê? Aqueles anúncios relacionados àquela minha última pesquisa. Porque ele vai entender que você teve uma interação melhor com aquele tipo de conteúdo, entendeu? Então essa é a função do cookie aqui, ó. Então o cookie você vai lembrar de costumes e preferências do usuário, ó. Costumes, beleza? Vou dar um exemplo também de cache, para ficar claro para vocês. Cache, turma, sabe quando você vai entrar no seu Gmail e que aí você digita lá, ou então, pronto, vou melhorar. Você vai fazer também uma compra em um determinado site e você precisa colocar o seu endereço. Aí quando você bota o endereço lá, né, rua, aí já aparece aquelas informações todas preenchidas. Quem é que faz aquilo ali, turma? É o cache. Por quê? O cache ele quer, ó, acelerar o carregamento da sua página. Ele quer que você seja mais ágil. A função dele é te ajudar também. O histórico, turma, eu coloquei aqui, todo mundo sabe que o histórico, a função dele é o quê? É registrar a sua atividade, né? A função do histórico é registrar. Ele registra a, a atividade do usuário. Registra a atividade do usuário. O histórico, ele pode ser desativado, beleza? Grave isso, que eu vou explicar daqui a pouco. O porquê que eu tô falando disso. Mas tem um detalhezinho que eu vou explicar nos slides subsequentes aí, beleza? Turma, navegação anônima. Navegação anônima. Chamada de navegação privativa, como tá aqui, ó. Navegação privativa e também chamada de navegação in private. É tudo a mesma coisa. Navegação privativa, navegação anônima ou navegação in private. Isso aqui tá aqui como é que ele pode aparecer em alguns navegadores, certo? E o que é que eu tenho a dizer da navegação privativa? Ela não vai registrar, como eu botei, o que é que ela não registra, Fernando? Algumas coisas. Primeiro de tudo, ele não registra o histórico. A gente acabou de ver o que era o histórico e eu quero deixar claro que ele não registra o histórico. Ele também não registra a lista de downloads. Lista de downloads, ou seja, os arquivos que você baixa, quando você for olhar na lista, não tem nada. É como se você não tivesse baixado nada. E outra coisa,
ele não vai preencher, ele não vai salvar os formulários. Lembra do cache que eu acabei de falar com vocês? Aquelas informações que ficam em cache, ele não armazena, beleza? Então não armazena nada disso. O que eu quero que vocês gravem é o seguinte: ele oculta, ele não oculta o IP, viu? Não oculta o IP. Ou seja, a navegação anônima não é navegação oculta. Navegação anônima não é navegação oculta. Então você está visível. Você não fica invisível. Não ache que você está escondido. O provedor de internet está te vendo. O dono do site está te vendo. Você não está oculto. Beleza? A única coisa que a navegação anônima não faz é o que? Não salva histórico, lista de downloads e formulários. Tranquilo? Aí vamos aqui fazer umas questãozinhas. Que a primeira ela fala o quê? A função do cache. A gente viu que o cache ele tem o AC. E esse AC aqui, né? O cache ele tem um AC e AC a gente lembra de quê? De acelerar. Acelerar o quê, Fernando? Ou o carregamento das páginas. Essa questão bem tranquila, gabarito letra A. A próxima questão, ela fala o seguinte: ao navegar pela internet, deve-se conhecer o URL em um site, considerando-se que o URL é composto por três partes principais: caminho, protocolo e domínio. A estrutura adotada pelo URL é, ó, qual foi mesmo, Fernando? Primeiramente o protocolo, em seguida o domínio e por fim o caminho. Onde é que eu tenho isso aqui? Primeiro o protocolo, ó, protocolo, depois o domínio e por fim você tem aqui o caminho. Portanto, gabarito letra B. Protocolo, domínio e caminho. Show? Próxima questão. O navegador Google Chrome utiliza um mecanismo para enviar pequenos textos ao navegador por site que o usuário acessa, ajudando, vamos grifar essa palavra, ajudando o site a se lembrar de informações sobre a visita que pode o quê, Fernando? Facilitar o próximo acesso, deixando o site o quê? Mais útil, ou seja, o costume, a preferência do usuário. O nome disso aqui a gente aprendeu, né, que é o cookie. Vai lembrar que cookie, ele tem o CO, CO vem de costumes e preferências. Show? No Mozilla Firefox, um recurso chamado de navegação privativa permite ocultar o endereço de IP do computador do usuário enquanto navega na internet, tornando o quê? Anônimo. Falei com vocês que navegação anônima não é navegação oculta, não oculta IP, você não fica escondido. Então essa questão, ela está totalmente errada. Gabarito errado, beleza? Várias questões vocês vão encontrar falando disso, que navegação anônima é navegação oculta. Tá errado, beleza? João está utilizando o Google Chrome e decide procurar informações em um site, mas ele não quer que seu histórico de navegação seja registrado. Ele não quer registrar a história de navegação. Qual recurso ele deve ativar? A gente viu que quem não salva histórico é a navegação anônima. Portanto, gabarito letra D de John. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Valeu, tamo junto e até a próxima oportunidade.